Tenho certeza que alguém já desqualificou as suas tentativas de fazer alguma coisa diferente, né? O que mais tem na vida é gente que vai colocar a gente para baixo e dizer, olha, por que você está tentando isso? Eu não sei se vai dar certo para você, porque são pessoas que têm problemas com elas mesmas. A gente vai conversar sobre isso, vou contar uma história para você e a gente vai entender qual a diferença entre ser uma pessoa alienada, que não escuta ninguém, mesmo fazendo um monte de coisa errada, e ser alguém que escuta a si próprio, a ponto de saber qual o seu propósito, o que você está ganhando, tentando e tentando várias vezes, mesmo quando alguma coisa não dá certo. Eu sou o escritor Alê Santos, falo bastante sobre autoconhecimento aqui nesse podcast, mas eu escrevo sobre ciências sociais, sobre ficção científica e sempre trago alguma reflexão. Essa reflexão foi da minha última terapia, que desbloqueou na minha mente uma memória muito engraçada. Vocês vão dar risada, mas no momento foi muito trágico. Eu lembro que da minha adolescência, entre acho que os 10 e 20 anos de idade, eu fui atleta. Eu competia 100 metros rasos, 200 metros rasos. Então, que é aquela corrida em linha reta ali no estádio. Eu fiz isso durante muito tempo. Eu treinava de segunda a sexta, às vezes sábado eu ia competir, e eu competia direto, todo sábado eu estava competindo, minha adolescência toda foi marcada por treinamentos e essa dedicação para o esporte. Eu realmente tinha uma parada que assim, eu não tomava refrigerante, porque refrigerante atrapalhava o meu desempenho. Eu não dormia mal porque dormir mal atrapalhava o meu desempenho. Eu era um atleta pobre, de uma equipe pobre que era que tinha um trabalho social, tá ligado? Então vi muito atleta entrar nessa equipe social, virar competidor de nível sul-americano, ir para Olimpíadas, já vi gente ganhar São Silvestre, vindo de uma realidade extremamente pobre. Eu vi isso acontecer, tá ligado? Eu ganhei muitas coisas com essa equipe, mas o que eu quero contar a história é de um dia que eu acho que depois de 2 ou 3 anos treinando atletismo, e eu tinha começado a treinar atletismo porque assim, eu morava numa cidade chamada Taubaté e lá eu treinava basquete, uma coisa que eu acho muito legal, que deveria ter em toda a cidade do país, é que, não sei se é assim ainda lá em Taubaté, mas na minha época, tinha escolas municipais em cada bairro, cada escola municipal tinha uma quadra poliesportiva e um campo de futebol, e aí como a faculdade da cidade tinha aula de educação física, os alunos da faculdade trabalhavam no final de semana, e às vezes durante a semana para receber bolsa para dar treinamentos para tudo quanto é coisa. Então eu vivia uma vida sendo treinada ali no basquete. Quando eu mudei para Cruzeiro novamente, uma cidade pequena, não tinha isso, tinha uma equipe de atletismo. E as pessoas diziam que eu corria pra caramba. Um dia eu vou contar essa história de por que as pessoas diziam que eu corria, porque tem a ver com simbiose e identidade. Mas enfim, e eu resolvi treinar, eu resolvi testar aquilo, sabe? Era uma época que, como as pessoas sempre falam, e eu já falei aqui no podcast, na década de 90, a gente não tinha quase nenhuma representatividade. Eu era extremamente tímido, eu era extremamente introvertido, eu não conseguiria falar com as pessoas, eu nunca conseguiria contar essa história para vocês naquela época. Eu acho que foi a primeira vez que eu fiz terapia, inclusive o primeiro episódio desse podcast, que se você não escutou, escute, porque ele é pesado, assim, porque eu falo muito dessa primeira tentativa de fazer terapia, era para eu tentar resolver na minha cabeça os problemas que na verdade estavam na minha casa e na sociedade. Sempre assim, né? A galera empurra os filhos e tal, mas enfim, qual que era a pobreza também empurra, mas enfim. A grande questão é que eu comecei a treinar atletismo. E uma das coisas que eu comecei a gostar do atletismo, e olha como isso é um paradoxo, porque na sociedade tradicional você tinha o racismo que era, o negro é feio, o negro não presta para nada, o negro tem que trabalhar só com coisas braçais, o cabelo do negro não é legal, as meninas não gostavam de garotinhos negros, eu era sempre patinho feio de toda a turma, etc. Aí de repente, se você olhar, se você pesquisar aí agora, como é a vida dos atletas de 100 metros rasos, de 200 metros rasos, os maiores nomes na história são pessoas negras. E aí tinha uma crença racista, eu digo porque era racista, porque era criada na ideia da diferença racial biológica do passado, que caiu em 2003, mas
a prática de esporte ela vem de antes de 2003, então isso se perdurou até hoje. Algumas pessoas vão falar esse tipo de coisa, que negros são bons para corrida. Negros eram muito bons para corrida. E a galera me hipervalorizava, ainda mais porque eu era muito dedicado. E assim, eu fiz o exame de DNA e eu realmente tenho uma pretensão não, eu tenho eu tenho desempenho, eu tenho uma tendência a ter bons desempenhos em esporte, se eu me dedicar. E aí eu tinha isso, recuperação cardíaca, etc. Então eu ganhava, eu competia na cidade, eu sempre ganhava, assim, sabe? As pessoas viam meu desempenho, isso sempre era interessante pra galera. Porém, até os 3 anos, eu acho que eu nunca tinha ganhado uma medalha. Nem campeonato estadual, nem campeonato nacional, nunca tinha entrado no ranking, nunca tinha feito nada. E uma tia chegou para mim, uma tia, olha como é que a família tem o poder de ser simultaneamente quem mais fundamenta coisas boas e quem mais hospeda traumas na sua vida. E ela disse assim, cara, essa minha tia é uma louca, porque ela... Nossa, Marca, não escute isso. Ou escute, mas beleza. Porque ela é lésbica, bolsonarista, da Assembleia de Deus, católica, mas assim, um samba de doideira assim, que até hoje ela tem visões, que ela sonha igual os evangélicos, mas também curte Maria, e curte Bolsonaro, e ela é lésbica. E, pô, vou falar pra você, a vida é melhor vocês saberem que vocês são se autodescobrirem para não cair nessas armadilhas das contradições que te deformam, deixam você em ambientes malucos. Mas enfim, ela naquela época chegou para mim e ela fez exatamente essa pergunta: Ale, por que você está treinando? Faz anos que você treina e você nunca ganhou nada, você nunca ganhou nem medalha de bronze, todo sábado você viaja, todo sábado você vai competir e você nunca ganhou nada. Olha aqui, é minha tia, né? A gente tem que lidar com essas pessoas dessa maneira. Mas eu tenho certeza que se alguma família, alguém da sua família já fez esse tipo de coisa, comparação, pode ter hospedado um trauma daqueles violento, pode deixar você louco da cabeça, igual eles são, porque isso é muito, talvez é muito como ela se enxergava. Às vezes eu penso que essa pergunta que ela me fez naquela época, pô, eu tinha 14 anos. É uma pergunta que ela queria fazer para ela mesma. Aquela, ao invés de fazer terapia, ela quis jogar nas costas de um molequinho de 14 anos de idade o sonho dele de ser campeão, sabe? De ser competidor, de ser alguma coisa. E é sempre assim, né? As pessoas que vêm com as maiores pedras para nos desarmar são as pessoas que não suportariam essas pedras. Talvez por não suportarem elas, elas colocam, depositam na cabeça de outras pessoas. Só que naquela época eu não sabia o que eu estava ganhando. Eu não sabia. E eu não lembro o que eu respondi pra ela. Eu acho que só a pergunta ficou na minha memória. Eu falei, pô, porque eu gosto, mano, você tá doido? Todo dia eu tô viajando, todo final de semana eu viajo, é legal, tenho um círculo de amigos, é divertido pra caramba, tô treinando, vou ficar bom, sabe? Tô treinando porque é divertido, porque é muito bacana, porque me tira dos lugares ruins, assim. Eu lembro que minha família tinha meu pai e minha mãe, assim, tinha uma ideia de que eu morava num bairro muito periférico, né? Então, se eu não ocupasse meu tempo com algo que era saudável, talvez eu me envolvesse com a criminalidade mesmo que circulava ali no bairro, que ainda circula no bairro e tal. Então, muitos amigos meus acabaram caindo para esses lugares, sabe? Pessoas estudavam na minha sala de aula e tiveram finais assim muito ruins, sabe qual é o final da galera que se envolve com crime e tal. Mas enfim, eu não sabia o que eu estava ganhando. E aí, na última terapia, eu trouxe essa memória. Porque hoje eu olho para trás e tudo aquilo que eu não ganhava no mundo tradicional, a autoestima que eu não tinha, a introversão que eu tinha, que eu era muito introvertido, a vergonha de ser quem eu era, a narrativa de não ser uma pessoa valorizada, que não tinha negro herói na televisão, sabe? Não tinha, era o Saci, era outras coisas. Tudo isso existia no mundo do atletismo. Eram figuras como Michael Johnson, Vicente Lenilson, João do Pulo, figuras negras que eu podia falar, mano, eu quero ser igual a esses caras, eles são campeões, eles são maravilhosos, que todo mundo admirava, que as pessoas ao redor olhavam para mim e depositavam uma fé em mim porque eu era negro. Isso é louco, isso não deveria acontecer, mas acontecia. Isso me alimentou.
É isso que. E aí eu vi esses caras, a galera negra, assim, andando no atletismo, sabe? Peito pro alto, estufado, sou foda, ouvindo rap, ouvindo pagode, ouvindo samba, sendo quem deveria ser. Mano, isso me construiu pra caramba, cara. Isso me construiu muito. Então, naqueles 3 anos que eu tava competindo, eu não ganhei uma medalha, mas eu ganhei autoestima, eu ganhei determinação, eu ganhei um treinador que me incentivou, colocou coisas na minha cabeça que até hoje me transformaram num cara extremamente determinado, que olha para o futuro, que olha para o foco e fala, cara, aquela é a minha linha de chegada, tô nem aí pro que tá acontecendo ao redor, eu vou competir contra mim mesmo. Eu passei 10 anos com meu treinador todo dia, olhando para mim e falando assim, Ale, esquece, ele não chamava de Ale, naquela época era Alexandre, ele, Alexandre, olha para frente, olha para a linha de chegada, eu sei qual tempo você fez semana passada, nessa semana você vai fazer melhor. Só isso, não é para você fazer mais que aquele, mais que aquele outro, menos que o outro, é o que você fez, o que você treinou, você entrega. E por isso que assim, esse discurso de mérito existe quando está todo mundo tendo as mesmas condições de chegar no mesmo lugar. Ali naquela pista, 8 raias, todo mundo que treinou treinamento era de 3 a 6 horas por dia, 3 a 6 horas por dia de treinamento, tinha uns patrocínios, tinha umas paradas, mano, você entrega. O problema é o que as pessoas faziam para chegar naquela condição de igualdade para competir. Por isso que esse pensamento não cabe na sociedade. Mas dentro do esporte, mano, é isso aí. Você entrou no ringue, mano, é para dar porrada e para levar porrada. E é o que você entregou, aquilo que você fez, você vai entregar. E, pô, isso moldou meu caráter. Eu ganhei uma determinação, mano, mas uma determinação absurda. Depois de alguns anos, eu lembro que eu já falei que eu fazia muitas coisas. Eu estudava de manhã, aí eu fazia Senai de tarde, e às vezes eu ia treinar 7 horas da noite, porque o Senai era perto de onde eu treinava, que era uma universidade de educação física. E a equipe estava indo embora às 6, 7 horas da noite, eu ficava lá sozinho treinando, cara, treinando. E foi nesse momento, nesse ano, que eu comecei a ganhar as competições, que eu comecei a entrar no ranking, que eu comecei a... Pô, isso aí consolidou todas as minhas crenças inconscientes, eu não tinha consciência disso. Mas hoje, fazendo terapia, 39 anos que eu vou fazer esse mês, eu trouxe a consciência do que eu estava ganhando naquela época, do que a minha tia me perguntou e que eu, como um adolescente de 14 anos de idade, não tinha resposta. Eu estava ganhando determinação, confiança, autoestima, disciplina, força de vontade, muitas coisas maravilhosas. E é por isso que assim, se eu puder indicar para vocês hoje, você tem um primo, parente, uma criança, sofre de um monte de coisa, tem ansiedade disso, mano, coloca eles no esporte competitivo, coletivo, se puder também, é legal pra caramba. Os revezamentos 4% é muito mais legal, muito mais técnico. Se um falhasse, acabava tudo. Eu conto um dia uma história pra vocês sobre isso, porque eu passei por isso. Se um falhasse, acabava tudo. Então você tinha que ser muito técnico por você, pelas pessoas ao redor, pelo seu time, pelas pessoas que estavam com você, sabe? Depois do jiu-jitsu trouxe muito isso, eu conto a história do jiu-jitsu pra vocês no outro episódio. Porque eu treinei jiu-jitsu 6 anos da minha vida, né? E agora vai fazer 1 ano e pouquinho que eu tô treinando boxe. Mano, o esporte determinou. Eu não consigo fazer nada se não fizer esporte. Se eu não estiver treinando, qualquer coisa, sabe? Eu não tenho mais condicionamento, nem o corpo de quando eu tinha 16, 14, 13 anos de idade. Eu tenho a vida de adulto, de corrida, de comer zoado pra caramba. Mas se eu não tiver o esporte, eu não fico em paz, cara. Minha ansiedade explode, eu não consigo dormir real. Eu fico sem dormir se eu não estiver treinando alguma coisa, eu preciso treinar. E aí eu dou essa dica pra vocês, mano, coloca as criançadas pra fazer esporte, mano. Coloca, elas estão ficando cada vez mais sedentárias e perdendo todos esses valores de autoestima, de determinação, de força de vontade, de se encontrar, de descobrir qual é a sua força, descobrir que você é bom, descobrir o que você é ruim, de principalmente você fracassar e você continuar treinando, e você continuar melhorando, e continuar fazendo algo que te constrói por dentro, independente da medalha do pódio, tá ligado? Essa era a grande função da equipe que eu treinava, que era desenvolver caráter das pessoas. E aí isso realmente funcionou comigo, funcionou para mim, é uma das coisas que eu trago para a literatura.
Eu sou aquele escritor que, mano, se eu tiver que escrever 3.000 palavras num dia, eu escrevo. Já cheguei a escrever 10.000 palavras num dia. Eu não indico pra vocês que um dia eu... Várias histórias que eu preciso contar. Se vocês quiserem continuar escutando, comenta aqui, sabe? Mas coloca a molecada, tá ligado? Coloca a meninada também. Coloca eles... Constrói o caráter deles, a força de vontade deles imbatível. Porque o mundo vai derrubar várias vezes. E eu acho que se eu não fosse esse cara determinado, eu não estava tentando ser diferente de quem eu era. Tinha caído demais quando minha mãe morreu. Tinha feito um monte de coisas ruins quando eu tive a oportunidade de ser ruim. Tinha desistido dos meus valores na internet e fora dela. Acho que é nosso papo. Se você gostou, apoia, por favor. Tô precisando de um apoio aqui no podcast. Apoia ele aí pra gente continuar nossas conversas toda semana, tá bom?